Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo nesse nosso estudo do livro de Provérbios. Hoje um dia especial, porque a gente vai fazer a leitura de dois livros, de dois capítulos e a análise desses dois capítulos. Então esteja preparado, pegue teu papel e a tua caneta, esteja disposto, pegue teu copo de água, teu copo de café e vamos junto construir. Bom dia, Cíntia, muito bom dia. Bora fazer um excelente dia. E se você estiver assistindo gravado, que seja uma excelente noite, uma excelente tarde, excelente momento, excelente agora, porque o único momento que você pode fazer alguma coisa é aqui e agora. Então procure, se possível for, para você que esteja aí na frente dessa tela, que você agora se dedique um pouquinho a você, porque esse discernimento, esse entendimento, essa fonte de inspiração, de educação para que a gente seja cada vez um melhor ser humano, que é o estudo deste livro de Provérbios que tem mais de 3.000 anos e Salomão deixou dicas preciosas. E o meu papel aqui é facilitar a tua vida com entendimento, porque às vezes tem palavras, às vezes tem discernimento que são mais condizentes e mais referentes àquela época. Como nós podemos trazer esse entendimento, essa sabedoria de Salomão, que foi um cara que pediu uma única coisa para Deus, que ele pediu sabedoria e todas as outras coisas vieram acrescentadas. Olha que gostoso. Então, se você quiser alguma coisa para que a tua vida fique melhor, para que você tenha um corpo melhor, para que você tenha um relacionamento melhor, peça apenas uma coisa: a sabedoria divina que faça o download de você. Então, nós somos um hardware e um software. Nós somos o computador com um software de atualização. E esse software de atualização, que seja feito o único upgrade nele sempre, essa sabedoria divina. Bom dia, Silvane, bom dia, Kátia, bom dia, professora, bom dia, pessoal. E é isso, quanto mais pessoas estiverem aqui com a gente, buscando esse entendimento, quanto mais pessoas falando a mesma língua, mais fácil fica essa nossa jornada, porque nós somos a média das 5 pessoas. Se você for a única pessoa que está buscando esse tipo de sabedoria, também é uma coisa que vai ser cansativo. Você deve fazer o teu papel, você não deve fazer nada pelos outros, mas deve inspirar os outros convidando. Então eu peço para você agora clicar aqui, encaminhe essa live ou esse conteúdo gravado para alguém que você acha que vai viver este conteúdo com uma boa prática. Então, se você está assistindo gravado no YouTube, põe o compartilhar, manda para alguém. Se você está aqui ao vivo, coloca ou escreve no comentário e o Instagram da pessoa, né? Porque a gente precisa ter mais pessoas vivenciando essa experiência. Fazendo esse nosso preâmbulo, então hoje vai ser um dia especial. Faremos a análise e o estudo do dia do capítulo 26 e do capítulo 27. Aí a gente entra em página para a gente fechar esse mês com 31 dias, lendo os 31 versículos que estão ali no livro de Provérbios, estudando, entendendo e colocando em prática. É assim que funciona. Ter conhecimento, acumular informações é uma coisa, colocar em prática é a outra. Então o desafio nosso aqui é ler, compreender e praticar. Tá? Não adianta nada você ficar recebendo informações, só recebendo informações e não colocar em prática. Isso não é sabedoria. Isso está muito mais próximo, com todo respeito a você, de burrice. Porque que adianta você saber uma coisa e não usar? Tá? E o conhecimento só por si só, ele não é a sabedoria. Porque com conhecimento o homem fez a bomba atômica, com conhecimento Hitler fez a Segunda Guerra Mundial. Então será que se você só ter conhecimento vai fazer a tua vida melhorar? Ou a vida das pessoas ao teu redor melhorar? Atenção a isso. Então, uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter sabedoria, que a sabedoria transforma esse teu conhecimento em bênçãos para a tua vida e para a vida da maioria que esteja ao teu redor. E agora, partindo do princípio desse preâmbulo, vamos ler os dois capítulos 26 e 27, só que eu vou ler o 26, a gente vai analisar o 26, depois a gente vai ler o 27 e vamos analisar o 27. E aí a gente entra na mesma página, amanhã estaremos fazendo isso com o capítulo 28, daí depois normalmente até a gente fechar esse mês com os 31 dias, lendo os 31 capítulos que tem nesse livro da sabedoria de Provérbios. O capítulo 26, eu gosto sempre já de avisar, ele tem 28 versículos.
Eles variam de 28 a 30 e poucos versículos, então a gente vai ler esse capítulo 26, começando agora. Capítulo 26, versículo 1. Como neve no verão, ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim é a maldição sem motivo justo, não pega. O chicote é para o cavalo, o freio é para o jumento e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato com insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato com a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Como ramos de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta o seu vômito, assim é o insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Mas há mais esperança para o insensato do que para ele. O perigoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim é o preguiçoso que se revira na tua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la à sua boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que lhe pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu só estava brincando. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos e descem saborosos até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre o vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um mau coração. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade está exposta em público. Quem faz uma cova, nele cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca ruína. Acabamos de ler aqui os 28 versículos do capítulo 26 do livro de Provérbios. Hoje faremos a leitura do capítulo 26, a análise dele, e depois, na sequência, o de 27, a análise dele. Então, aqui já, eu sempre separo alguns versículos que me chamaram a atenção. E um deles aqui, antes de eu falar, até que é interessante, que serve a carapuça para quem quiser. A gente vê muita gente, eu estou estudando aqui o livro de Provérbios, não estou julgando ninguém, tá? Mas, aqui deixa eu ver. No versículo 12, antes da gente começar a analisar as outras coisas, ele fala o seguinte: você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o tolo, para o insensato, do que para ele. Porque tem muita gente que a gente conversa. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de me desenvolver. E uma das coisas que eu sei é que a gente nada sabe. Então você tem esferas de conhecimento, né, que são círculos, inclusive nisso eu falo dentro do meu livro Introdução à Reprogramação Comportamental Positiva, que é a minha metodologia. Então você tem uma esfera.
Essa esfera é o que você sabe, tá? O que você vem buscando, o que você vem desenvolvendo, ou não, aquele tantinho ali é um tanto que você sabe. Aí tem uma outra esfera gigante que você sabe que outras pessoas sabem, mas você não sabe. Por exemplo, tem caras geniais, físicos maravilhosos, pessoas que têm um QI elevadíssimo, que não sabe juntar uma cal, uma areia, brita e fazer cimento e colocar um tijolo em cima do outro. Não sabe. E aí tem o pedreiro que sabe fazer isso e faz muito bem feito. A pessoa não sabe um pingo de bom senso de como higienizar a casa. Aí você vê que tem donas de casa, pessoas que trabalham em casa que fazem muito bem feito e deixa aquela cara cheirosa, linda, maravilhosa e limpa. E você fazendo o teu melhor não consegue, parece que você espalha sujeira para lá para cá, sujeira para lá e para cá. Então, primeiro princípio, seja um eterno aprendiz. A pessoa que diz que sabe tudo já começou a ir para o fim. Então, se você está aqui hoje, você está buscando isso, parabéns. E mais uma vez, eu te desafio a convidar mais uma pessoa. Escreva aqui no comentário o arroba e o nome dela. Ou então vai no compartilhar, você que está no YouTube, coloca esse link para outras pessoas também ir se desenvolvendo junto com você. E interaja comigo. Seja no gravado, eu respondo depois, ou seja aqui ao vivo, faça suas perguntas, faça suas observações, anote os principais pontos, compartilhe, porque quem faz isso é a pessoa que mais consegue reter também as informações. Então aqui, captando nossa essência do capítulo 26, então a gente vai mergulhar um pouco mais profundo e explorar aí como a gente pode aplicar isso no dia a dia. Mais uma vez, não adianta nada muita gente fala, tô lendo a Bíblia de cabo a rabo, e aí? O que você tira de bom nisso? Como que você coloca em prática isso? Dá para entender tudo? Porque se colocar tudo que tá ao pé da letra na Bíblia, bicho, o bagulho fica doido, desculpa meu francês correto aqui. Então você tem que ter um bom senso. E aí a gente começa, por exemplo, olha aqui no versículo 4, não responda ao tolo segundo a tua estultícia, a sua própria tolice, está querendo dizer, para que não te faça semelhante a ele. Então, quando você tem... O que isso está querendo dizer? Quando você discute com uma pessoa, você está sendo tão tonto, tão tolo quanto ela. Né? Então, a análise profunda que a gente vê aqui dentro desse versículo, que ele ensina como a gente deve moderar as nossas respostas a alguma provocação. Porque se você, é o famoso termo, um ditado que eu gosto de trazer, porque o ditado popular ele tem muita sabedoria, ele vem de um princípio que realmente acontecia com grande frequência. Na gíria do interior, a gente tem o molinete, tem o anzol, aí tem a chumbada que deixa o anzol mais pesado porque a gente joga mais longe para pegar o peixe. E a gente fala que nesse tempo, quando a pessoa reage, a pessoa tola reage a um estímulo que o outro provocou, é que ela mordeu a chumbada. Né? Porque mordeu a chumbada porque fez sentido para ela, com a carapuça, outro ditado, serviu. Né? Então, você responder impulsivamente a esses comportamentos tolos pode te rebaixar ao mesmo nível daquele tolo. Faz sentido isso, galera? Você que está aqui ao vivo, se faz sentido, põe um símbolo de um joinha aí. Para você começar a cair a ficha. Quantas vezes você foi tão tolo quanto a outra pessoa que te provocou? Por quê? Faltou uma inteligência emocional, faltou conhecer mais o teu corpo, faltou uma inteligência positiva e principalmente a inteligência espiritual. Quando você começa a ter esse discernimento, você, opa, peraí, respira. Por isso que o ditado popular também fale, conta até 10, para você reter aquela toxicidade que estimula. Lógico que eu sou provocado, eu sou ser humano e eu tenho vontade. Aí você começa a treinar a si mesmo, que é a única esfera que você pode atuar. É só sobre você, não sobre o outro. Então, isso trazendo para o dia a dia, a gente tem muito disso. Pessoas querendo impor a própria verdade, né? E a verdade dela parece ser a única. Calma, a gente tem vários pontos de vista e não vai ser só esse que a gente tem que ponderar. Então, em situações de conflito, a gente pode optar para ter uma resposta mais sensata, mais calma, falar mais devagar, porque o coração é o que dita o ritmo. Se o seu coração tá isso, por isso que na Bíblia fala que a boca transborda que o coração está cheio. Se é uma pessoa que está buscando sabedoria, se é uma pessoa que está buscando discernimento, então, ao mesmo tempo, a tua boca vai transbordar
outras palavras, outros tipos de comportamento. Então você vai deixar de ser reativo e você vai passar mais a ser ativo, um ativo sensato, tá? E dessa maneira a gente começa a praticar uma pausa consciente, você começa a ter as habilidades de escutar mais e falar menos. Porque quem escuta mais e fala menos, eu não preciso dar resposta imediata. É porque você, é porque não sei o quê, é que... pum, a gente começa a ficar cada vez mais... Você escuta. E aí, para você, isso já foi feito um estudo dentro de um órgão que estuda o movimento cardiovascular. Nessa instituição, os caras estavam tudo com eletrocardiograma e vendo a pressão sanguínea e o ritmo cardíaco. Toda vez que você faz pergunta para as pessoas e espera para escutar, a tua pressão diminui e a pressão arterial da pessoa aumenta. Porque ela se sente na obrigação e o coração aumenta a frequência cardíaca. Por quê? Tem horas que a pessoa quer lutar e tem horas que a pessoa quer fugir e ela não é sensata. Toda vez que você fizer mais pergunta, fechar a boca, tua pressão baixa e você fica numa... Teoricamente, eu não quero falar se eu sou mais ou menos do que as outras pessoas, mas em vantagem comportamental aos outros. Captando? Gostou dessa? Se gostou, escreve aí. Eu gostei. Eu gostei. Escreve aí. E para a gente fazer essas pausas conscientes, você tem que trabalhar uma coisa associada. Respira. Não respira na frente da outra pessoa. Não é isso, é? Quando você faz isso, você não fala besteira, tá? A melhor forma para você reduzir esses seus conflitos é isso. Você vai preservar a harmonia, você vai preservar... Daí você não vai precisar de se desculpar, não tem mal algum em pedir desculpa. Mas a palavra é igual a flecha que saiu do arco, ela não tem mais volta. Então aí, Wellington, meu parceiro, é isso. Quando você começa a entender isso, você vai ter vantagem sobre as tuas gestões com as pessoas, você vai ter vantagem familiar. Então é isso, e a gente vai começar a transformar esse inferno chamado vida no paraíso na terra. Aí você vai entender por que Cristo falou que eu vos dou a paz, não vos dou como o mundo dá. Porque o mundo está te enganando, filho. Você não vai ter paz aqui. Mas quando você começa a perceber, você vai ver que um paraíso vai transformar na tua vida. E aí, partindo aqui para uma análise mais ponderada do versículo, um versículo que chama atenção de tanta tolice que tem. E parece ser nojento o negócio, mas é muito mais comum do que se imagina. Como o cão que come teu próprio vômito, assim é o tolo que repete os erros. É nojento, né? O cachorro que vomita vai lá e ele come mesmo o próprio vômito. Assim como é nojento você fazer os seus erros contínuos. Eu sempre falo para as pessoas, presta atenção. Errar uma vez, ok. Errar duas, atenção. Errar três, é tendência. Tá? Então você tem que prestar atenção em você. Então, opa, peraí, eu fiz uma merda. Faz parte, as merdas são aprendizados na vida, não tem jeito. Mas eu fiz de novo aquela merda que me trouxe sofrimento. Atenção! Aí nesse momento você já pode começar a prestar atenção e buscar ajuda. Às vezes pessoas de fora, um terapeuta, um treinador comportamental, pessoas que vão te ajudar. Porque terceira vez é tolice. E a gente que começa a entrar num fluxo contínuo, viciante, porque aquilo gera uma emoção negativa. E a emoção negativa, ela é tão tóxica que ela te vicia como cocaína e heroína. E aí você continua fazendo as merdas, mas você já percebe que você não consegue mais fazer, porque você viciou naquela parada. E aí você precisa de todo um contexto para te ajudar a trabalhar teu corpo, tua mente, teu espírito, para você sair dessa. Não é fácil, mas é possível, tá? Passando mais para frente, então, dentro ainda desse contexto, né, do cachorro que come o próprio vômito, assim é o tolo que repete as tuas tolices, né, mostra que o ser humano ele tem essa tendência a repetir padrões comportamentais prejudiciais, mesmo quando a gente sabe que não é benéfico. Então tem aquela pessoa que começou a treinar, tal, e vai não sei o quê, aí vai lá na geladeira e come escondido. Escondendo de quem, já? Tá escondendo de quem? Aí a tal da nutricionista, não sei o que, pega, tá treinando? Tô. Ai, tô. Mas no fundo, você
está sendo o cachorro que come o vômito. Nesse versículo 11 do capítulo 26, simples, o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que repete a tua tolice. Vamos acordar? Vamos acordar? Então é isso que você tem que fazer. E aí você precisa reconhecer os padrões. Ontem eu fiz uma palestra muito bacana, que eu amo fazer essa palestra, e eu dou tapa. E a galera adora, né? Depois vem falar pra mim que estava legal. Não sei se tem alguém aqui da palestra de ontem. Se tem, comenta qual foi a tua sensação da palestra de ontem. Porque é um despertar de consciência. Mas é uma forma gostosa de despertar consciência. Não é chamando você de tonto, essas coisas todas. Mas quando você começar a reconhecer, entender, a ler o invisível, você vai começar a fazer o impossível acontecer. O que é o invisível? São padrões repetidos, são o mesmo tipo de pessoas tóxicas que você se relaciona. Isso não é sobre elas. Isso é sobre você. E aí você começa a buscar mesmo, ativamente, a quebrar esses padrões. Por quê? Porque é só sobre você. E, consequentemente, você vai começar a criar mais estratégias, metas objetivas, você vai montar um plano de ação de acordo, você vai substituir esses hábitos indesejados para, naquele mesmo momento, você começar a ter coisas que você tem ganhos, que é reconhecido pelo teu cérebro, mas, ao mesmo tempo, você tem prazer em fazer. Então, assim, essa transição ela vai ser lenta, progressiva, porém sustentável e duradoura, tá? Esse crescimento pessoal e ter mais autocontrole é uma delícia, tá? No versículo 20, a gente tem 28 versículos nesse capítulo 26, eu vou analisar mais 2 aqui, e a gente vai partir para a leitura do capítulo 27. Então, onde não há lenha, apaga-se o fogo. Assim, onde não há fofoqueiro, cessa a contenda. Eu sempre falo isso. Uma brasa longe do braseiro se apaga. Mas uma brasa longe do braseiro que encontra outro combustível, papel, lenha, não sei o que, vai pegar fogo. Isso você pode fazer uma transferência positiva. Então você começou um movimento de autoconhecimento. Tá aqui, Você ficou longe daquele teu professor, daquele teu orientador, você perde potência. Mas você vai chegar num momento que você pode ficar tão bom que a tua potência se multiplique e vire uma nova fogueira. Isso é um lado positivo. Mas para você sanar uma coisa tóxica, é só você apagar aquilo que estava sendo disseminado. Tem um exemplo que os caras põem um monte de fósforo um do lado do outro. Né? E aí mete o fogo no fósforo aqui e ele vai indo espalhando. Quer acabar com essa besteira? Você tira um fósforo daqui, o fogo apaga. Então, você tem que ver, por isso que muita gente, eu falei, se você não assistiu toda essa coletânea que eu venho fazendo, hoje eu estou fazendo o 26º e 27º capítulo de Provérbios, e eu tenho todos os outros capítulos, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tem uma playlist lá, vale muito a pena você ver todos os outros e ir acompanhando, sem pressa, sem pausa. Para quê? Para que você insira essa sabedoria dentro de você. E aí quando você começa a processar isso, repetir as coisas, você começa a sedimentar. É sensacional os benefícios que você vai ter. E aí você começa a decodificar as informações, uma coisa vai fazendo sentido com a outra, né? E quando você começa a ter esse discernimento, você começa a mudar muito a tua vida. Para quê? Para que você coloque em prática no teu dia a dia. E aí, como a gente está falando da lenha, da fogueira, você tirou o combustível, pagou. E num dos capítulos que eu disse, eu trouxe uma associação a um cara que é milenar também, né, mas que não está no contexto da Bíblia, que são os filósofos gregos. E tem as 3 peneiras de Sócrates. Para quê? Que você depois você procura, seja aí no Google, ou seja vendo as minhas outras lives, para você parar. Por isso que tá aqui, a fogueira tá pegando fogo. Daí o cara tá falando, ai, você viu aquilo que o outro fez? Não sei o que, Aí você vai pro outro, ai, você viu aquilo que o outro fez? Vai levando a merda, vai levando essa lenha que não tem necessidade. Então pergunta, é verdade? Você conferiu? O que a gente vai ganhar com isso? Você começa a fazer questionamentos, daí você já mata no ninho. A pessoa não tem nem vontade de falar para você mais. Então pesquisa no Google as 3 verdades de Sócrates, as 3 peneiras, né, de Sócrates, e pode olhar todos os outros capítulos que a gente vem estudando até aqui, tá?
E essa metáfora lembra muito o fato desse papel que eu acabei de comentar, da fofoca, da intriga, a perpetuação de conflito, fica um do leva e traz. Cara, a gente não ganha nada, essa essência aí é maldosa, né? Então corta no ninho, falando isso. O que a gente vai ganhar com isso? Quem é essa pessoa? Todo mundo tem um gato para puxar pelo rabo. Você é perfeitão? Você acha que ninguém está falando de você por trás? Então a gente já mata no ninho. E essa comunicação direta e transparente, abordando uma situação e mostrando essa fragilidade, essa sensibilidade que é nossa. A gente, puff. E aí começa a fortalecer relacionamento, você começa a ser reconhecido como uma pessoa que ninguém vai trazer esse mimimi. Vai economizar teu tempo, teu dinheiro, vai economizar, as suas amizades vão se fortalecer porque vão falar, pô, esse cara é íntegro, esse cara é ético. E aí você troca uma ideia, analisa, fala, verdade. Você começa a mudar o teu ambiente. E no último versículo analisado desse capítulo 26, e a gente já vai ler o 27, no versículo 24 fala o seguinte: quem odeia disfarça com os lábios, mas o íntimo acumula a fraude. O que está querendo dizer isso? Esse versículo ele nos alerta sobre a hipocrisia. Muita gente dá tapinha nas suas costas, mas te odeia, que esconde os verdadeiros sentimentos da inveja. Você é o maior vendedor, você não sei o que, e o outro cara dá tapinha nas suas costas, mas com palavra falsa. E a gente precisa ter o discernimento de entender, não para a gente reagir como um tonto, não é isso. É para que você tenha a sabedoria e para que você possa fazer um movimento para estimular essa pessoa a parar com isso e fazer com que essa pessoa faça o que há de melhor a ser feito. Que não é isso, porque não adianta você querer ter minha vida, mas não fazer o que eu faço. É isso, né? Então você mostra a importância da pessoa ser autêntica. E ser autêntico tem as interações, porque você percebe quem é de verdade. Às vezes você é tão ingênuo que você não está percebendo, mas aos poucos, com sabedoria, você começa a ter, porque vai começar a expressar os nossos verdadeiros sentimentos e os pensamentos, e com honestidade e integridade, as coisas mudam, né? E para a gente trazer isso para o nosso dia a dia, quando você pratica a empatia, a compaixão, a tua auto-vulnerabilidade, você fala assim, eu não sou perfeito, poxa, de repente eu posso ter acontecido tal coisa que fez... E você, a tua humildade, quando você une essas capacidades, você vai ver que é uma delícia, você vai se sentir muito bem. E naturalmente as pessoas que vão estar ao teu redor, elas também vão gostar de estar com você, porque é gostoso. Por mais maquiavélico, por mais inveja que a pessoa tem. E aí também você mostra um pouquinho. Por que você inveja a mim se eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso? Tá afim de fazer? Tá afim de ter os meus resultados? Só fazer isso. Aí a pessoa, daí a pessoa vai perceber o quanto que a própria pessoa é medíocre. Eu não preciso dizer. E aí ela vai ter a oportunidade de transformar aquilo. Olha que legal. Você transformar uma situação dessa situação reversa numa situação positiva, né? Então, quando você constrói esses relacionamentos genuínos e significativos, aumenta a tua autoconfiança e a conexão com os outros começa a ficar ainda melhor. Porque, mais uma vez, é sobre você. Ontem, nessa palestra que eu estava lá, tinha um outro menino que ia fazer uma palestra na sequência e ele estava preocupado. Óbvio, eu faço com tranquilidade porque é uma coisa que eu faço com constância. Tudo que a gente faz com repetição, a gente acaba ficando bom. E aí, quando você começa a discernir isso, você vai perceber, então ele não precisa comparar a mim. Ele tem que ver ele com ele mesmo e fazer o melhor dele naquele momento, ponto. Tá? Fazendo sentido para vocês, pessoal? Escreve aí, sim, bota um joinha, faça perguntas. E assim a gente fecha a reflexão de hoje do capítulo 26. Quem está comigo aí, bora pro 27? E aí a gente vai ler então o capítulo hoje 26 e 27. E amanhã a gente tem às 6h33 ao vivo o capítulo 28. Então, bora aqui o capítulo 27, como eu sempre já anuncio para vocês, a quantidade de versículos do capítulo 27. São 27 versículos no capítulo 27. Então aí tem... E a gente vai começar então a nossa leitura. Obrigado, Betizita, Miriam, é isso aí. E vamos compartilhar essa live aí com mais pessoas, para que outras pessoas se beneficiem desse conteúdo, seja ao vivo ou gravado, mas pelo menos elas sejam impactadas. Então vamos lá. Provérbios 27, versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer.
Que os outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Que a gente acabou de falar no outro versículo, hein? Olha aí que interessante. O melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai, quando for atingido por uma adversidade. Não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que um irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de que serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo da manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. E quem trata bem o seu senhor receberá o tratamento. Quem trata bem o seu senhor receberá o tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete a quem nós somos. Olha aqui, eu falo muito de coração, a gente vai voltar aqui. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que moa o insensato, como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa, e os bodes renderão a você o preço de um campo. O último versículo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família, e para sustentar as suas servas. Olha, esse versículo aqui tá paulada, viu? Vamos lá, agora dentro desse... Analisando esses versículos, eu separei algumas que chamaram a atenção para mim, pode ser que outros tenham chamado a atenção para você. Vale a pena você refletir, olhar, analisar. Tem uma oração que é muito bacana, que nós somos feitos de frequências, né? Então, se você começar a perceber, você pode entrar na frequência das grandes mentes, porque tudo está aqui à nossa disposição. Não só o que já foi vivido, por isso que muita gente se impressiona quando vai, porque você foi isso, você foi aquilo, aquela pessoa ela entra numa frequência, o passado está aí escrito, tá? Só que você tem um passado só, guarda isso, presta atenção, escuta bem o que eu vou te dizer, você tem um passado só, mas você tem infinitos futuros. O que vai definir os seus futuros são o que você faz com as informações processadas no teu agora. E aí a pessoa vem e fala do teu passado, você se impressiona com aquela vidente. Vidente do quê? O teu passado é passado, filho. E outra coisa, qualquer um pode jogar na tua cara o que aconteceu. Tá? E hoje em dia a rede social mesmo tem muito guru. Os caras fizeram um teste, meteram o cara aqui, daí o cara entra na tua rede social, vê lá post de 10 anos atrás, minha mãe morreu. Daí o cara fala, tua mãe morreu. Porque o passado está revelado. O futuro nunca vai ser. Futuro, quando a gente fala que a Deus pertence,
cuidado com pessoas que fazem previsão do futuro. Porque são possibilidades, dentro de infinitas possibilidades. Só que a pessoa dá aquela previsão e você aí dentro assume como verdade e você se programou. Você vai viver aquela. Pode ser boa, pode ser ruim, não importa. Mas você teria a possibilidade de viver infinitas possibilidades e você se limita àquela. Então, atenção. Né? Por isso que ele fala muito do tolo e do sábio. E aí, aqui no capítulo 27, a gente encontra lições preciosas que vão guiar a gente a andar nas águas turbulentas do nosso dia a dia. Para explorar, a gente vai explorar alguns versículos chaves para que a gente possa colocar isso e a gente começar a mudar o jogo. Então, ó, versículo 6 foi um que eu escolhi que chama atenção. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Ou seja, mesmo que você às vezes reclama que apanhou, uma coisa é espancar, mas outra coisa é ser corrigido, tomar uma chinelada, aquela coisa toda. Então, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrecem são enganosos. Nessa versão que eu estava fazendo aqui o estudo é isso. Mas aqui ele fala o seguinte, ó: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então tem muita gente aí te acariciando, dando tapinha nas tuas costas, beijando você, e que não quer o teu bem. E às vezes um cara vem, não estou falando só de bater, às vezes a palavra fere mais do que pancada. Mas a pessoa fala uma verdade para você, você se incomoda. E aí você deixa de evoluir, você está sendo tolo, entendeu? Então você precisa ter o valor da verdadeira amizade. A amizade não é aquela que te dá tapinha nas costas. Ah, nossa, tá linda, que legal. Isso aí não é verdadeira amizade. A verdadeira amizade é aquela que fala: por que você está fazendo essa merda? Você já prestou atenção nisso? Ai, que chato que você é, então valoriza. Porque aí onde está a pessoa que está querendo construir acima de elogios vazios, né? Então, quando você aprende a receber esses feedbacks honestos de amigos, de colegas de trabalho, que o cara só quer teu bem, mas às vezes está disfarçado de um jeito meio tosco de falar, um jeito que você não agrada porque você é mimizenta, né? E aí você acaba não performando. E você continua, o outro que vem aqui te bulinar, te elogiar, parabéns, e tá te jogando pro buraco cada vez mais rápido. Né? Então você precisa aprender a ter uma cultivação de um ouvir ativo, de prestar atenção na comunicação verbal e não verbal daquela pessoa. Para quê? Para que você consiga separar o amor genuíno e verdadeiro de quem quer que você evolua daquela pessoa que está só te enganando, te iludindo. E o benefício disso vai ser o fortalecimento de laços de amizade e a tua jornada de autoconhecimento. Né? Deixa eu ver aqui, a Beth está comentando. Esse capítulo mostra a importância do estudo. Aí, eu acabei de falar do autoconhecimento, exatamente. A gente tem que saber quem nós somos e saberemos reagir ao equilíbrio, não ao ataque. Parabéns, Beth. É isso. É exatamente. Eu acabei de falar. Então, o crescimento pessoal e o fortalecimento dessas amizades, ela está intimamente ligada com o autoconhecimento, tá? E a nossa vida começa a melhorar. No versículo 17, olha que interessante, como a gente afia o ferro com o próprio ferro, assim o homem afia o rosto do amigo, né? Então, deixa eu ver na versão que a gente estava lendo aqui, no 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É aquele que vai deixar o teu companheiro muito melhor do que ele estava. Esse é um verdadeiro companheiro. E para deixar muito melhor que estava, nem sempre a gente fala as melhores coisas. A gente pode dizer com carinho, com amor, mas a gente vai dizer a verdade. Então é isso, e às vezes a verdade dói, né? Você já escutou falar nisso? Então a gente tem que ter essa maturidade nas relações interpessoais, buscando a evolução daquela pessoa. Mas também eu peço para que você não só diga a verdade, às vezes a verdade dói, como eu disse, mas tenha uma atenção de como dizer a verdade, porque quem está buscando desenvolvimento é você. Então a minha mãe, desculpa meu francês, ela falava, era uma pessoa que teve até a 4ª série primária com uma genialidade gigantesca, mas ela era simples no dizer dela. Ela falava o seguinte: você tem 10 maneiras de mandar a pessoa tomar no... mas uma delas é ser diz de uma forma tão interessante que era capaz de ir e agradecer você. Então esse é o segredo da abordagem. Isso não é manipulação, estou dando um exemplo brincando, mas para você saber como dizer aquela mensagem. Porque você faz... E aí você está falando uma coisa bacana de novo, mas do jeito que você falou, pum, estragou a mensagem. E aí quando você busca ativamente esses relacionamentos que ajusta, que nos desafia, que faz com que a gente seja melhor e aprendendo um com o outro, a gente
cria uma melhor versão da gente mesmo, né? E participando de grupos de pessoas melhores do que você vai melhorar em muito. Eu sempre falo, se a gente é a média das 5 pessoas, que eu seja a pior delas. Aí, mas mesmo eu sendo a pior delas, com certeza eu vou estar trocando e ensinando alguma coisa, mas eu vou estar aprendendo muito mais. E assim a gente começa a mudar para cada vez melhor os nossos dias, né? E o nosso desenvolvimento pessoal, ele é contínuo e sem fim. A gente precisa aplicar, mudar a perspectiva, enriquecer as relações pessoais e melhorar. Sempre vai ser isso. No versículo 19, assim como a água no rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Eu gosto disso. Esse versículo ele lembra a importância da gente ter a empatia, a conexão humana nessas nossas interações diárias. E a empatia, eu vou falar para vocês, tem que ser muito bom para ter. Tem estudo que comprova que apenas 2% da população mundial tem realmente empatia. Por quê? Porque a empatia é eu me colocando no lugar do outro. Se eu não tiver forte o suficiente eu me colocar no lugar do outro, eu caí pro buraco junto com ele, porque eu não vou conseguir voltar. Mas quando você tem empatia unida a teu autoconhecimento, a tua garantia, e você trabalha com compaixão, porque é aliviar a dor do outro, aí você muda teu jogo. Você consegue ajudar mais pessoas e não se prejudicar por causa disso. Então, atenção. E aí a prática de você interagir com os outros, buscando compreender esse sentimento, traz para você mais desenvolvimento. Porque tem muitas das situações que os outros estão passando, que através dessa minha forma de agir, eu não preciso passar, eu aprendo através do erro dos outros ou das situações desafiadoras dos outros. E eu evoluo, eu vou acumulando experiência. E aí, caso venha visitar em algum momento uma situação meio parecida com essa, eu já tinha praticado e eu já sei o que aconteceu, como a pessoa agiu e eu posso agir diferente. E assim também é o modelo, a modelagem do sucesso. Desenvolver essas habilidades de escuta ativa, que é falado já desde o começo, mostrando interesse genuíno pelo que o outro está passando, dizendo, e a gente oferece apoio, escutando. Eu não preciso ficar trazendo solução, não preciso ficar falando. E aí você pega o benefício e vai fortalecer ainda mais sua relação, vai construir uma confiança e vai criar um ambiente extremamente saudável. E quanto mais pessoas saudáveis, menos dor de cabeça você vai ter. Partindo aqui para o final, né, como o crisol prova a prata, ou seja, valoriza, e o forno o ouro, porque a gente molda o ouro da formato que a gente quiser, né, o homem é provado pelos seus louvores. Então esse versículo nos lembra que até mesmo os elogios podem ser uma forma de teste. Ali, ó, a gente tem uma forma que te lapida. Ontem eu terminei a palestra, né? E aí as pessoas vieram me elogiar, faz bem para o nosso ego. Mas eu não preciso me iludir, eu preciso me levar, agora eu sou fodão. Não, a gente tem que ter bom senso, porque às vezes até essa lábio doce que vai te colocar lá em cima é a coisa facinha, para te derrubar. Então atenção, tudo bem, olha, eu tenho aqui ó, na minha frente, e eu vou virar a câmera aqui agora, para vocês verem que a gente precisa ter humildade. Tá? Então eu sempre peço para que Deus me coloque, olha ali, ó, aqui, ó, como posso, vou subir aqui, ó, como posso ser mais útil para os meus semelhantes, como posso contribuir para a humanidade. Deus me revela os melhores meios de apresentar as suas verdades aos meus semelhantes. Mas quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Na verdade, eu estou não só me colocando numa posição de humildade, mas eu também estou me colocando numa posição de um eterno aprendiz, para parar de me iludir, porque eu não sei porra nenhuma. Mas alguma coisa que eu possa melhorar a tua vida, ótimo, agradece, ok, mas eu me coloco no lugar de um cara que está sendo só um instrumento. Cara, o nosso grande mestre Jesus Cristo sempre fez isso, nunca se achava, e ele sabia que ele era foda. Mas não preciso eu trazer esse sentimento, tá? E aí, quando você começa a cultivar uma mentalidade desse tipo de crescimento, onde a gente vê o elogio como uma oportunidade de ainda melhorar e desenvolver o nosso crescimento pessoal, a gente aumenta a nossa autoconsciência.
e fortalece essa nossa humildade. Espero que nesse dia de hoje, que a gente fez a leitura do dia 26 e 27, você esteja diferente. Então você que pegou boa parte desse nosso bate-papo, porque a gente vê pessoas entrando, saindo, você que ficou um bom tempo aqui, ou você que assistiu gravado tudo, eu quero que você me coloque uma frase ou uma palavra de como você está se sentindo aí agora. Enquanto você coloca essa frase e essa palavra, a gente vai conversando aqui. Beatriz, pode ser que seja para você, porque ou ninguém reclamou, então eu vou dar mais aumento teu som, ou às vezes aí pode sim acontecer de ficar mais baixo, mais alto o som por causa de alguns outros ruídos, mas o importante é que você tenha pego a mensagem principal. Você conseguiu pegar a mensagem principal? Então comente aqui uma frase ou uma palavra sobre como você se encontra hoje. Eu estou aguardando vocês aqui e amanhã a gente faz o capítulo 28 do Provérbios, daí 29, 30 e 31. A gente vai fechar esse mês com o início de um ano totalmente diferente. Convido você mais uma vez a ver e rever todos os nossos estudos. Assista mais uma vez e chame pessoas para assistir essa jornada. Olha aí a Miriam falando serenidade. Quero ver mais pessoas que assistiu e que nem que pegou uma parte, como é com uma palavra ou uma frase você está se sentindo agora. Gratidão, legal, tamo junto, é isso aí. Na verdade, uma das coisas que vocês precisam compreender, a pessoa que mais se beneficia, seja com uma pessoa assistindo, milhares de pessoas assistindo, não me importa com isso. Na verdade é bom para vocês, mas é muito melhor para mim, porque eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar, eu tenho que montar. Então isso eu me beneficio, mas eu fico contente de ver pessoas que estão se comprometendo com essa informação que está aí, gratuita, está disponível, e a gente pode ir construindo um futuro e um mundo muito melhor através da aplicação disso, tá bom? Galera, um beijo no coração, faça um ótimo dia, faça uma ótima tarde, uma ótima noite, mas faça algo. Você é necessário fazer a sua transformação. Olha lá, Beatriz Sabedoria. Márcia, vai assistir o que está gravado, vai ser muito bacana você rever isso. E não só esse dia de hoje, nós estamos fazendo a leitura do livro de Provérbios, que tem 31 capítulos, e a gente está lendo nos 31 dias. Então, tanto aqui no Instagram, vai no meu YouTube, que é o Reprogramador. Eu sempre deixo o link nos meus stories do YouTube, para que vocês possam ali, porque no YouTube você assiste, lê, revê, e você pode voltar ou pode parar e volta no mesmo lugar, indiferente um pouco dessa plataforma. Você vai ser muito abençoada fazendo isso. E aqui, ó, tá vendo? Ó, Manuel, meu parceiro, muito bom me sentir conectado com suas palavras e cheio de energia. Tá vendo? Acabei de falar sobre elogio, então não é sobre mim, é sobre a intenção da gente fazer isso. Mas, Manuel, entendi a tua intenção e bora fazer cada vez melhor. Márcia, é isso aí, a humildade ela é poderosa, porque humildade vem de humus, vem de terra. Foi da onde a gente veio e é para onde a gente vai. Então não adianta as pessoas. Ontem eu estava conversando também com um conhecido que estava na palestra me levando para o aeroporto, e aí eu falei, por que eu tenho isso daqui? Todo mundo acha que é meio macabro, né? Uma caveira, não é caveira, é um crânio, para lembrar que aqui, ó, se eu arrancar toda a minha pele, ela vai ser igual a tua. Então, para lá a gente vai. O que eu posso? O que eu sou mais ou menos do que você? Nada, né? Então a gente tem que ter isso, tá bom? Olha lá, Beth, Zita, falando avançar e progredir aprimorando aprendizados. É isso, sempre. Tenha a postura de ser um eterno aprendiz, que a nossa vida vai melhorar. Um beijo no coração. Amanhã, às 6h33 da matina, no Clube 6h33, que é o propósito desses encontros, estaremos juntos analisando o capítulo 28. Estamos caminhando para o final dessa nossa tarefa de ler 31 dias dos 31 capítulos de Provérbios. E aí eu vou anunciar o próximo desafio para a gente junto continuar essa proposta de Long Life Learning, uma vida longa de aprendizado, pois nós somos eternos aprendizes. Beijo no coração, faça um ótimo dia.